Se eu soubesse tudo o que eu sei hoje, será que eu teria mesmo vindo para o Canadá? Essa pergunta me assombra até os dias de hoje. Então eu vou responder ela para você. Mas antes eu vou te contar tudo o que eu descobri depois de morar aqui por algum tempo. As coisas que ninguém posta no Instagram ou que você nunca vai ver num vídeo Minha Vida Nova no Canadá. Até porque ninguém quer falar dos choques culturais, né? Então se você tá pensando em migrar para o Canadá ou só tem curiosidade para saber como que é a vida aqui, esse é o vídeo certo para você. Para quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Fernanda Fernandes e esse aqui é o Fernanda na Gringa, o seu canal de vida na gringa, coisas bizarras da gringa, casamento internacional e muito, muito mais. Então já vai se inscrevendo para não perder nenhum vídeo e me conta aqui se você tem vontade de morar no Canadá, se você já mora aqui ou se você só tá curioso mesmo. Mas bora direto ao assunto, eu não vou enrolar vocês, eu vou falar na cara. Tudo que eu tô falando aqui é com base na minha experiência real morando no Canadá. O que ninguém te conta sobre dinheiro. Quando a gente fala de trabalhar no Canadá, todo mundo fica, ai, incrível, porque você vai ganhar em dólar, né? Mas a gente esquece que a gente também gasta em dólar estando aqui no Canadá. Então se você acha que seu amiguinho imigrante é rico, olha, acho bem provável que ele não seja rico, não. Ele só tem um poder de compra maior, ou quando ele vai pro Brasil, como ele ganha em dólar e vai gastar em real, beleza, ele tem uma vida super confortável. Mas morando no país em que você ganha da mesma moeda, no Brasil, o salário mínimo e o custo de vida não são equivalentes. A gente recebe muito menos do que o salário geralmente é muito menor do que o custo de vida, gerando a situação grande de desigualdade social que a gente tem no Brasil. Quando a gente fala do Canadá, o salário mínimo dá para você ter uma vida confortável, o que é um ponto maravilhoso, né? Já começamos bem. Mas se você vai vir para cá achar que você vai ser rico, não é bem assim que funciona. Principalmente nos primeiros meses que você vai estar aqui. E isso foi algo que eu não levei em consideração antes de eu vir para cá e eu acabei quebrando bem a cara. Antes de você ter emprego, ter a sua rotina, você vai gastar muito dinheiro mesmo. Assim que você chega no Canadá, você vai ter um gasto gigantesco com roupa. Se você acha que o casaco de frio que você comprou no Brasil vai ser suficiente para o inverno daqui, você tá muito enganado. O inverno aqui é muito rigoroso e eu nunca vi nenhum casaco no Brasil dar conta desse inverno. Então você precisa comprar os casacos aqui mesmo no Canadá. Os casacos das marcas aqui são diferentes, eles são feitos para aguentar um inverno de menos 20 ou pior. Então você realmente vai precisar gastar bastante dinheiro para ir. Não só isso, roupas sintéticas, que são geralmente as mais baratas, as roupas que a gente mais encontra no Brasil com facilidade, elas não são apropriadas para o inverno. Então você sair com uma roupa sintética no inverno, você vai se sentir muito esquisito. Você vai estar com frio e vai estar suando ao mesmo tempo. E eu não tô zoando, é uma coisa muito estranha. O ideal é que você use roupas de tecido natural, como linho, algodão e principalmente lã no inverno. Um casaco de lã de segunda mão custa $40 no mínimo. E levando em consideração que você tá acabando de chegar no país, você ainda não tem um emprego, você ganha em dólar, isso vai ser muito pesado para você, até porque você não vai comprar só um casaco de lã, você vai precisar de muito, muito mais. Outro gasto muito alto quando você ainda não tá com a sua vida estruturada por aqui é a hospedagem ou o aluguel. Principalmente se você tá numa cidade grande como Toronto, Vancouver, é muito difícil você encontrar um aluguel decente por um preço decente. E esse é o motivo, inclusive, que muita gente que chega no Canadá vai morar em um porão de primeira. Sim, parece muito estranho e isso é um choque muito grande pra mim, que é do Brasil, então acho que pra você também, que pessoas moram em porões. Não é exatamente aquele porão que você tá imaginando de um filme de terror, super escuro, sem janela. Não, ele vai ter uma janelinha pequena assim em cima, ele é aquecido. Geralmente é como se fosse um apartamento mesmo, só que debaixo da terra. Esse é um apartamento geralmente mais frio, porque quando você tá debaixo da terra fica mais frio, então você vai gastar mais ainda com o aquecedor. Então assim, gente, como vocês podem perceber, são vários gastos que a gente não leva em consideração antes da gente vir pra cá. E pra mim foi um choque muito grande de primeira, porque foi um gasto muito grande. E eu não tô nem falando da passagem de avião, porque misericórdia. Outro ponto que vai te surpreender
tender é comer fora, em restaurante e tal. Porque, além do preço da comida ser muito cara, tem a famosa cultura de gorjetas. Se você já foi para os Estados Unidos, você sabe que isso é muito comum lá. E se você tá achando que é 10%, é não, viu, meu amor? No mínimo 20%. Se você pagar 15%, eles já ficam chateados. 20% já tá de boa. Mas, melhor. Então você sempre tem que levar em consideração que quando você vai sair para comer, você vai gastar no mínimo aí uns $100 por pessoa, tá? E isso é um lugar médio. Se você for num lugar mais simplesinho, dá para desenrolar mais barato e tal, mas fora o transporte. Gente, se você não for em transporte público, porque tem cidade aqui no Canadá que não tem transporte público que presta, tá? É um gasto enorme de Uber. Pra você ter uma ideia, eu moro em uma cidade pequena. Existe transporte público, mas ele é bem devagar, não passa muito ônibus, não tem metrô e não tem nem Uber. Então é só táxi ou um aplicativo chamado U-Ride, que é o Uber deles, e é caríssimo. Pra você ir de um ponto a outro, que é por 5 minutos de carro, é $20, 25, com gorjeta, 30. Gente, só é um pouco desesperador, tá? Mas lembra que isso é só no início. Quando você já tiver mais estruturado, tiver com seu emprego e tal, esses gastos vão ser mais tranquilos. Barato? Não, mas vai ser mais tranquilo pra você lidar aí com o seu salário em dólar, tá? Então a minha dica pra esse ponto aqui de dinheiro é, se você planeja vir pro Canadá, pega o dinheiro que você acha que você vai gastar nos primeiros meses e traz e multiplica isso por 1,5. Pronto, esse valor é o que você vai trazer. Para você ter aí um wiggle room, como a gente fala em inglês, tipo uma margem de erro. Acho que é isso, só para garantir que você não vai passar perrengue, tá? E isso não é porque você vai desperdiçar esse dinheiro, mas sim porque o inesperado aqui sai muito caro. Principalmente quando você ainda não é residente e você não tem ainda acesso à saúde. Porque, assim, aqui a gente tem tipo o SUS, é uma saúde pública. Mas para quem é estrangeiro, não rola. Não é tipo o Brasil, que gringo consegue usar o SUS. Aqui não tem isso, tá? Tem que ir no particular e custa muito dinheiro. Então, já fica de aviso também, se você tá vindo aí sem esse visto de residente ainda, pega um seguro de saúde, só para garantir, tá? O que ninguém te fala sobre o emocional. E essa parte aqui é o que eu realmente queria ter conhecimento antes de migrar do Brasil, né? Antes de vir pro Canadá. Porque a parte financeira, se você pesquisar, ver vídeos como esse aqui, você consegue se planejar. Mas a parte emocional não tem nada que vai te preparar para isso, infelizmente. Vai ter que ir na marra. Tem uma fase que eu chamo a lua de mel da imigração. É quando a gente acaba de chegar, a gente tá muito impressionado com as diferenças culturais, com o país, com a segurança, a qualidade de vida, a neve. Então você tá super maravilhado. Mas com o passar do tempo, muita coisa vai pesando na sua cabeça. Principalmente as pessoas, amigos, família, que estão lá no Brasil enquanto você tá longe deles. A gente imagina, né, que vai sentir saudade, é claro, que a gente, poxa, quando você vai se despedir no aeroporto é uma tristeza e tal, mas nos primeiros meses, ou até no primeiro ano, essa saudade, ela não bate tão forte assim, porque você tá realmente envolvido nessa lua de mel. Porém, gente, quando o tempo passa e você começa a ver os seus pais envelhecendo, seus primos começando a dirigir, indo pra faculdade, seu cachorrinho, o cachorrinho da família ficando mais velho, e você tá super longe, não consegue acompanhar nada, é uma dor que ninguém te prepara pra ela. Não tem como você se preparar. Tem uma coisa em específica que acontece muito, que é com relação às amizades que estão lá no Brasil. Eu falo amizades, e eu falo amizades entre aspas, porque muitas pessoas, quando você se muda do Brasil, vão esquecer da sua existência. Eu sei que é duro ouvir isso, mas é verdade. Eles vão viver a vida deles e eles não estão errados, eles estão certos. Estão lá vivendo a vida deles, o dia a dia, e eles esquecem de você, porque você não tá lá. Vai ter aniversário deles, eles não vão chamar você, eles vão marcar uma saída com as amigas, mas você não tá lá. Então, se eles não tiverem aquela força de vontade de tá te ligando, de tá, as meninas saíram, então vamos ligar pra fulaninha que mora no Canadá pra ela participar da conversa aqui. É raro alguém fazer isso. Então, você vai ter que se preparar pra perder pessoas que você considera importantes na sua vida. Mas o ponto bom disso é que você conhece de verdade quem são seus amigos. Aquelas pessoas que vão estar sempre com você. São poucos, tá? Mas elas existem. Então, aí se prepara pra dar uma diminuída na sua lista de amigos, que infelizmente vai aí dar uma enxugada. E a mesma coisa vale pra família, tá? Muito familiar nem lembra da gente quando a gente se muda. Só fala no aniversário e olha lá. Então, aqui vai uma dica pra você sobreviver aí a essa dificuldade com as pessoas. Seja você a pessoa que vai atrás. Eu sei que é um saco. Eu mesmo, assim, passei por muito tempo da minha vida de imigrante me negando a ser essa pessoa porque eu não aguentava mais eu ser a única pessoa que ia atrás, sabe? Que ficava basicamente
implorando pela atenção dos meus amigos, sabe? Só que aí eu percebi que eu tinha uma escolha a fazer. Ou eu seria a pessoa que ia me afastar de todo mundo, porque realmente as pessoas não vêm atrás, ou eu seria a pessoa que ia ficar indo atrás. E pronto. E lidar com esse fato de que você é a pessoa que vai ter que ficar indo atrás. E aí eu escolhi algumas amizades que eu quero muito manter, que eu realmente faço muita questão. E eu vi as amizades que realmente, assim, não estavam nem se importando de eu estar longe, nem um oi nunca mandaram. Essas amizades realmente, tchau. Mas as outras pessoas que são, assim, um pouco mais presentes, eu faço muita questão de estar sempre falando com elas. Sempre. E aí, com o passar do tempo, eu notei que isso vira recíproco. Se você ficar ali com a pessoa realmente chamando, ligando, ela vai ser recíproca. Se passar um tempo e essa pessoa realmente assim, não for nem um pingo recíproco, aí você tem que seguir, entendeu? Então eu botei essa regra, assim, e tem funcionado muito bem. Outra coisa é ligue pra sua família todo dia. Pelo menos pra sua mãe, pros seus avós. Ligue todo dia. Isso vai fazer com que você se sinta melhor, tá? E eu espero que essas dicas aí te ajudem a lidar com toda essa dificuldade de estar longe da família. Que é difícil, na verdade é a coisa mais difícil, mas se você tem muita vontade de morar fora, vale a pena você considerar isso, tá bom? Eu quero muito saber o que é que você pensa sobre esse ponto, porque é um ponto meio polêmico. Eu já postei algumas vezes nas minhas redes sociais e tem muita controvérsia. Quero muito saber o que é que você acha. Outro ponto emocional é se você for se relacionar com uma pessoa que é local, ou seja, um gringo ou gringa, estrangeiro, estrangeira. Se esse for o seu caso, assim como é o meu caso, eu sou casada com um gringo, saiba que o seu parceiro ou parceira não vai sentir o mesmo que você no quesito da sua vida aí de imigrante. Porque a pessoa cresceu nesse local. Ela já tem os amigos, a família, ela tá ali com a vida toda estruturada. Você não. Você tá numa vida diferente, 100% diferente. Ele não vai te entender muitas vezes. Então, se você for se relacionar com um gringo estrangeiro, tem que ter muito diálogo. E aí que tá a grande dificuldade, porque a nossa língua é o quê? Português, né? Então a gente chega e tentar dialogar no detalhe sobre emoções e sentimentos em inglês, vai ser difícil, tá? Então se prepara, tô avisando. E o último ponto desse bloco é: você vai mudar a sua cabeça e as pessoas não vão entender. Eu tenho certeza que isso vai acontecer com você. Depois de estar morando aí fora por um tempo, você vai visitar o Brasil, você vai encontrar as pessoas, muita gente vai olhar pra você e falar: nossa, fulano, você mudou muito, hein? E é verdade, você mudou mesmo. Morar fora muda muito a nossa cabeça, nosso modo de pensar, nosso modo de viver. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, como a minha cabeça, assim, mudou da água pro vinho. Eu sou de Recife, uma cidade grande, meio caótica, obviamente não tão grande quanto São Paulo, por exemplo, mas é uma cidade grande. E eu tinha na cabeça que eu amava cidade grande, então eu fui pra Toronto, que é uma cidade gigantesca, né? Menor do que São Paulo ainda, mas é gigantesca, bem maior do que Recife. Não de número de habitantes, mas, assim, de centro da cidade, aquela cidade, assim, parece Nova York, sabe? É uma vibe diferente de Recife. E eu jurava que eu amava essa vibe de cidade grande. Só que cheguei em Toronto, gostei bastante por alguns anos. Só que depois eu percebi que esse caos só tava me adoecendo. A poluição sonora, problema com o usuário de e vários problemas que vêm com cidade grande, né? E aí, eu visitei a minha irmã numa cidade bem pequenininha aqui no Canadá, porque ela se mudou primeiro do que eu. E eu simplesmente me apaixonei. Minha vida mudou. A forma que eu vejo a vida e o dia a dia mudou totalmente. Eu que sempre acreditei que era uma garota de cidade grande, me vi uma mulher do interior. Acabou a tristeza. Show. É só felicidade. Gente, a vida é maravilhosa. E se você tá achando que isso é um ponto pequeno, que assim, nossa, como assim? Não mudou tanto assim. Gente, muda muito. Porque o estilo de vida de uma cidade grande pra uma cidade pequena é, assim, oposto. Então, essa experiência de morar fora me fez com que eu mudasse a cabeça, sabe? E até Recife, pra mim, já é uma cidade, assim, gigantesca, sabe? Eu gosto de morar numa cidade pequena mesmo. Pouca gente, pouco gasto, só mato, e é isso. Então, esse é só um exemplo pra você ver que morar fora do Brasil pode transformar demais a sua cabeça, quem você é como pessoa. Então já vai preparado pra isso e também se prepara para as pessoas se chocarem e pessoas não te reconhecerem mais. Tá tudo bem. O que ninguém te fala sobre o dia a dia prático. E vamos finalizar esse vídeo com um papo muito importante se você quer vir pro Canadá ou tem curiosidade da vida aqui no Canadá. O inverno não é o que você pensa. E eu sei disso porque antes de eu vir pro Canadá, eu jurava que era que nem os filmes, que a neve era linda, que é maravilhosa, que o frio, ai, frio gostosinho. Sabe de nada, inocente. A neve é linda? É, mas é um transtorno, viu? Principalmente se você tem carro. Graças a Deus eu ainda não tenho carro. Não sei se isso é uma coisa boa ou ruim na real. Mas, gente, dirigir na neve é um horror. Só de você ter que sair de casa na neve é um horror, porque o seu carro tem que descongelar.
tá? Ah, e não só o carro é ruim. Você pegar um voo no inverno é um inferno, tá? Pra você ter ideia, pra você sair do aeroporto, o seu avião precisa descongelar, tá? O avião, ele vai numa filinha, assim, de aviões pra descongelar e jogam um jato, assim, no seu avião. E você tem poucos minutos pra decolar depois disso. É, porque o negócio que joga no avião para de fazer efeito. E o avião congela. Não é te colocando medo, não, tá? Eu tô exagerando, estou exagerando, mas dá um medo, tá? Quem é local aqui nem se importa com isso. Meu marido, ó, nem aí. Mas eu, brasileira, vendo o avião ter que ser descongelado, pra mim isso aqui eu vou morrer, entendeu? Então já fica de aviso. Fora que, se você for e voltando aí pra neve, quando você precisa andar de um ponto pro outro e tá com neve, bota aí mais uns 10 minutos aí no trajeto que você faria, tá? Tem uma farmácia aqui que fica a 20 minutos da minha casa andando. Sim, 20 minutos, é longe, a gente mora numa cidade pequena, é tudo espalhado. Quando é neve, é meia hora no mínimo. Fora o medo de você pisar um negócio e escorregar. Complicou. Porque fica gelo ali, a neve, ela vira gelo, você pisa e cai pra trás. E você pensa que vai de arrasta pra cima. É bem assim. Outra coisa, escurece de 4 da tarde no inverno, tá bom? Tá bom pra você? Imagina, você começa a trabalhar de manhã, quando você acaba o trabalho, acabou. Já era o dia, já tá de noite. Você não tem tempo de fazer nada, já acabou. Essa é a sensação que dá. Fora a sensação de um frio extremo. Menos 20, galera, não é fácil não, tá? E aí a gente volta lá pro ponto inicial. Se você veio com um casaco do Brasil, você não vai viver bem. Você precisa de um casaco caro, bom pra você sobreviver menos 20, porque menos 20 não é fácil, tá bom? Fica de aviso. Outra coisa que afeta muito o nosso dia a dia, que a gente às vezes não pensa, é o nosso trabalho. Se você já é um adulto e já tá vindo no mercado de trabalho do Brasil e quer ir pro Canadá, é muito provável que, se você não trabalha remotamente, assim, tem um emprego, consegue, sabe, desenrolar de qualquer lugar, não precisa de um diploma de fato, esse tipo de emprego, de boa. Mas se você tem um emprego específico, de você é engenheiro, arquiteto e tal, você vai precisar validar o seu diploma, às vezes nem tem como e você vai precisar começar do zero em uma carreira, ou trabalhar com uns empregos que os locais não querem, tipo atendente de McDonald's ou de Starbucks, esse tipo de coisa, sabe? E assim, não estou falando que esses trabalhos são ruins, longe disso, trabalho é trabalho. Mas se você já está acostumado com o estilo de vida aí do Brasil, de você ser um engenheiro, arquiteto, sei lá, e você quer ir pro Canadá, bom, pode ser que sua vida mude completamente, né? O seu trabalho mude completamente. Então é muito importante que você leve em consideração isso, você pesquise se você consegue executar o seu trabalho com o seu diploma também no Canadá ou não, tá? E aqui é a parte que eu dou graças a Deus por eu ter feito administração de empresa, porque hoje em dia eu trabalho remotamente, eu nem trabalho pro Canadá, trabalho para empresa dos Estados Unidos e dessa forma eu não precisei validar diploma nem nada. Então, se você ainda tá no início aí da sua jornada de vida profissional e o seu objetivo de vida é se mudar para fora do Brasil, recomendo você pensar num curso mais abrangente, como administração, marketing, esse tipo de coisa, tá bom? Então, chegamos no final, gente. Sabendo de tudo isso, será que eu ainda viria aqui pro Canadá? E a resposta é sim, com certeza eu viria aqui pro Canadá. Mas eu viria mais preparada, tá? Então, se eu puder lhe dar uma dica, se inscreve aqui no canal, que eu vou dar cada vez mais dicas mais práticas pra você que quer imigrar aqui pro Canadá. E não só pro Canadá, tá, gente? Pros Estados Unidos, não sei se alguém ainda quer ir pros Estados Unidos no momento que estamos agora, mas Europa, enfim. Então, se você quer emigrar para algum lugar desse mundo, fica aqui nesse canal que a gente vai conversar ainda muito mais sobre esse assunto. Hoje em dia, você tem a ajuda da inteligência artificial para fazer pesquisas detalhadas. Não vale só pesquisar, tipo, perguntar aleatoriamente para a inteligência artificial o que é que você quer saber, tá? Porque coisa de imigração é muito, muito séria. Inteligência artificial mente muitas vezes. Então, a minha dica é, vai no Gemini ou no ChatGPT, acho que o Claude também tem isso, e faz uma pesquisa aprofundada. Dessa forma, eles vão buscar fontes confiáveis na internet e vão te trazer um relatório do que você precisa saber. Essa é a minha maior dica aí, se você quer saber mais informações sobre morar fora, né? Sobre o seu caso específico, é importante, mas não deixa de se inscrever aqui que a gente vai ter muito papo ainda sobre esse assunto. E agora a minha pergunta vai pra você. Sabendo disso tudo que eu te contei agora, você viria pra cá? Ou pra, enfim, algum outro país que você tem vontade? Você sabia dessas grandes dificuldades que a vida de imigrante tem? Me conta aqui, bora conversar. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, me conta, eu leio todos os comentários, eu adoro responder comentários. Então, por favor, conta pra mim, deixa o seu like e no final desse vídeo eu vou deixar aí uma playlist de casos bizarros da gringa pra você se entreter, tá bom? Um beijo e tchau!